Na noite de quinta-feira, a programação da Igreja Católica foi marcada pela celebração da Missa do Lava-Pés, na Igreja da Matriz. A Semana Santa é carregada de significados para os católicos. É na cerimônia do Lava-Pés que os fiéis relembram um dos principais ensinamentos de Jesus Cristo, a humildade. Jesus, na noite em que foi entregue, ele reuniu seus discípulos para celebrar a Páscoa. Naquela celebração, Jesus fez 2 gestos marcantes. Primeiro, ele lavou os pés dos discípulos, mostrando assim qual era a sua missão, que ele tinha vindo fazer ao mundo, não para ser servido, mas para servir e dar a vida. Este ano, 12 jovens fizeram parte da celebração e tiveram os pés lavados, uma forma de lembrar o tema da campanha da fraternidade, que tem a juventude como foco. Gabriel participou do ritual pela primeira vez e não esconde a emoção da experiência. Foi uma sensação nova, mas eu acho que foi isso que Deus pregou, a humildade, e fiquei muito feliz. Para esta vendedora, princípios que devem ser lembrados com mais frequência. Um pouco difícil de chegar assim e falar humildade, porque com nossos governantes assim, tem tanta humildade assim, porque cada coisa é mais difícil. O Lava-Pés é a cerimônia mais importante do primeiro dia do Tríduo Pascal, que são os 3 dias que antecedem a Páscoa. A tradição continua na Sexta-feira Santa e termina no sábado com a Vigília Pascal. Nas igrejas todas nossas, não só aqui na Catedral, se faz a Vigília Pascal. A Vigília Pascal, que é a grande celebração da ressurreição de Jesus. Durante a Semana Santa, vários símbolos e tradições retratam esse momento importante, celebrado pelos cristãos de todo o mundo. Mas muita gente acaba esquecendo o real significado da Páscoa. Páscoa, dia de reflexão para os religiosos. Mas não é isso que as prateleiras mostram nessa época do ano. Ovos de chocolate, coelhos e enfeites, que, segundo este pastor, desviam a atenção do significado real da data. Nada a ver com... É como Papai Noel, não tem nada a ver com Natal, de verdade. Papai Noel é uma figura que foi criada. Natal é Jesus verdadeiro, Para os evangélicos, católicos e judeus, a época de Páscoa tem um momento em comum. Segundo a Bíblia, a Páscoa é quando se celebra a libertação do povo de Israel do Egito. Nós temos que entender que a Páscoa tem a ver com o Cordeiro. Aquela noite da saída do Egito, Deus falou que cada família israelita tinha que matar um cordeiro de 1 ano sem defeito. E aquele cordeiro, pegar o sangue dele e derramar nos umbrais das portas, das janelas. E aquele sangue ia proteger os israelitas do anjo que ia passar a noite e ia ferir todos os primogênitos do Egito. Como os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, a segunda parte da tradição só é comemorada pelos católicos e evangélicos. É a vida e a morte de Jesus Cristo, a ressurreição do Filho de Deus. Quando a primeira comunidade vê Cristo ressuscitado, toca nele, faz a experiência da ressurreição, do evento da ressurreição, eles percebem que aquele homem era Deus. Que aquele homem era Deus, não era um simples homem, ele era Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e o constituiu Senhor. Então, a partir daí, então tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez, toda a vida de Jesus adquire um outro significado. Entre os cristãos, os símbolos são diferentes. Por exemplo, os evangélicos podem comer carne vermelha, o que é proibido durante toda a Semana Santa para os católicos. Nós criamos um ambiente dessa memória. Como é que a gente cria esse ambiente? Primeiro, com silêncio, o jejum, não fazendo farra, não comendo exageradamente. Claro que para nós aqui, que nunca comemos carne vermelha, deixar de comer carne vermelha na Sexta-feira Santa não é nenhum sacrifício, mas talvez deixar de beber, deixar de fumar, deixar de ligar a internet, ver um pouquinho menos de televisão, Mas independente das tradições e símbolos, a Páscoa é sempre um momento de celebração. Páscoa tem a ver com libertação, livramento.
Fé, devoção e agradecimento levaram cerca de 6 mil fiéis à tradicional Via Sacra, celebrada pela Igreja Católica nesta manhã nas ruas do centro de Manaus. Vamos, Rei! Os últimos passos de Jesus Cristo na Terra. Tu és o Rei! Se salve! Cada estação simboliza o percurso do sofrimento de Cristo até o Calvário. Vamos! Vamos, seu sol imundo! Sofrimento que Dona Maria tenta retribuir por meio da devoção. A caminhada é com os pés descalços e o esforço para carregar a cruz. Porque a gente não tem outra coisa para fazer para agradecer a Deus, né? É mostrar que o sofrimento é uma prova de vida, né? Orações, sacrifícios, manifestações de fé. Momento para os cristãos recordarem a morte e ressurreição de Cristo. Há mais de 20 anos, a casa de Dona Raimunda recebe a procissão. É a 9ª estação da Via Sacra. Para ela, um momento especial. Eu fico muito feliz porque eu sou católica, né? Então, quanto mais idade eu tenho, mais fé eu crio, sabe? A Via Sacra partiu da Catedral Metropolitana de Manaus e terminou no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na Praça 14, e contou com a presença de cerca de 6 mil fiéis, segundo a Polícia Militar. Agentes do Manaus Trans fizeram bloqueios temporários para a passagem do cortejo, que também foi acompanhado pela PM. Mesmo com a chuva, os fiéis fizeram questão de agradecer as graças alcançadas, como o seu Teófilo, que há 2 anos agradece pela saúde da esposa, vítima de câncer. O tratamento tem sido um sucesso, graças a Deus. Graças mesmo a Deus. A gente entregou na mão dele quando da descoberta. E já há 2 anos a gente luta, mas sempre com vitória. Época de fé e devoção para a comunidade católica. É muito bom que nós, uma vez por ano, façamos esse exercício de acompanhar a cruz de Jesus pelas ruas, lembrando que a história da humanidade continua a ser uma história de sofrimento e de dor, mas que o sofrimento e a dor são passagem para a ressurreição, para a vida, para a salvação. Agora à tarde, muitas pessoas continuaram percorrendo em procissão no centro as estações que simbolizam o caminho de Jesus até o Calvário. A repórter Tamiris Claire tem as informações. A procissão do Senhor Morto encerra a Sexta-feira Santa, que é um dos dias do Tríduo Pascal, que contam a história de toda a vida e morte de Jesus Cristo. Padre Celestino Careta, padre aqui da paróquia de Fátima, tem um pouco mais de detalhes sobre a procissão. O que significa essa procissão do Senhor Morto? A procissão do Senhor Morto, que começa daqui para diante, é uma devoção popular, que é a participação popular, porque todos nós temos experiência de levar uma pessoa querida ao cemitério. E essa procissão faz parte. É o pessoal, o povo que acompanha Jesus, que foi tirado da cruz e levado para a sepultura. Esta caminhada é uma experiência humana e que Jesus participou. A morte e a ressurreição de Jesus, ele veio para dizer: não termina aí, não termina aí, não termina no cemitério a vida humana. A vida humana, ela passa depois para a ressurreição. E termina o Tríduo Pascal amanhã, no sábado, com mais uma procissão. Como é que vai ser? Amanhã é celebrada a ressurreição do Senhor. Então agora, com esta procissão termina, fica tudo... Tradicionalmente se ficava tudo em silêncio e amanhã então, que normalmente é à tarde, no fim da tarde, se celebra a ressurreição do Senhor, ou melhor dito, à noite, porque as tradições foram diversas. Hoje se faz à noite, porque foi na noite de sábado para domingo,
que Jesus ressuscitou. Naquela madrugada, ele ressuscitou dos mortos. A morte não é o fim da nossa vida. Tá certo, muito obrigada. Tamires Claire para o Band Cidade. Confira agora os destaques desta edição do Band Cidade. Um operário morreu na noite desta quinta-feira ao cair de uma altura de 5 metros quando trabalhava na obra da Arena Amazônia, na capital. A polícia já começou a investigar o caso. De acordo com a empresa responsável pelo serviço, construtora Andrade Gutierrez, técnicos estão apurando o que causou o acidente e a família do trabalhador já está sendo assistida. O resultado da votação para a escolha do reitor na Universidade Federal do Amazonas deu segundo turno. A atual reitora, Márcia Perales, e o professor Silvio Puga disputam agora a eleição, que será realizada no próximo dia 4 de abril. Quem preferiu passar o feriado fora da capital enfrentou filas grandes no Porto da Ceasa. Nas rodovias federais, a fiscalização foi rigorosa para evitar acidentes nas estradas. E a tradicional Via Sacra foi marcada mais uma vez pela fé e devoção, que levaram cerca de 6.000 católicos em procissão pelas ruas do centro de Manaus nesta sexta-feira da Paixão. Uma boa noite e um ótimo feriado.